Então vamos voltar para o texto. Daí aqui. Tá o texto, vamos voltar lá para a tradução. Aqui. A gente põe aqui. Aqui. Daí põe aqui. Enfim, tá. Isso é um pouco. É um projeto protótipo, então peço a paciência de vocês. Vou pôr aqui a tradução para português. Traduzir. Olha aqui qual foi a conversa entre eles, entre o Padmanitra respondendo a pergunta daquele Bodhisattva de nome comprido. Em resposta, o abençoado Padmanatra disse a eles, filhos de nobres, família, se você sabe que chegou a hora, você pode ir embora. Mas uma vez que você está em esse reino, tenha cuidado. Por quê? Porque entre os seres desse reino desejo, raiva e enedosidade são abundantes. Eles não têm consideração pelos mendigos e nenhuma consideração para Brahmanes. Eles não se preocupam com seus pais, não se preocupam com seus mães. Numerosos são seus desejos que vão contra o Dharma. Eles são rancoroso, selvagem e malicioso. Eles são impudentes e arrogantes, facilmente transportados, longe, cheio de desejo. Eles são preguiçosos, indelicados e maus. Eles estão amarrados por inveja e mesquinho e sofrer de uma abundância de aflições. Está entre tais seres que aquele que se foi ensina o Dharma, a bendito respondeu Bodhisattvas, ensinando o. Então, enfim, dá pra ver aí que nós somos um dos melhores destinos. Se você mora em qualquer outro... Se você mora em qualquer outro lugar do universo, parece que aqui não é um bom destino para você, né? Se tiver que tirar suas férias de verão, se você mora 40 mil anos luz da Terra, não vale a pena, porque os habitantes aqui são aquilo tudo que ele estava falando lá, não respeita a mãe, são maliciosos, cheios de raiva, etc. Mas enfim, essa foi a resposta desse Buda Padmanitra para o Bodhisattva de nome comprido, né? Quando o Bodhisattva de nome comprido pensava em vir para cá. Mas enfim, daí acontece, o texto tem mais que isso, mas o Bodhisattva acaba decidindo vir para cá. E ele vem para cá, né? Isso são muitas e muitas páginas até se concluir essa situação. Ele vem para cá e quando ele chega, começa a acontecer um monte de milagres, assim, tipo... Pessoas se sentem bem, sabe? Daí eles falam lá coisas, brilhos de luz que fazem bem para a mente, para o corpo, para corpo, mente e para tudo, enfim. Detalhes que eu não me lembro bem, mas fazia super bem para as pessoas. E daí o Buda Shakyamuni estava junto com outros dos seus estudantes, bodhisattvas também. E um deles é o Bodhisattva Maudgalayana. O Maudgalayana percebe esses eventos miraculosos e ele pergunta para o Buda Shakyamuni o que está acontecendo. E daí essa parte também é interessante, eu vou mostrar aqui também, né? Vamos lá para essa segunda parte aqui. Daí tá aqui. Vou pôr também a tradução igual eu fiz da outra vez ali. Né, a resposta aqui. Assim que esses versos foram ouvidos, o venerável Maudgalayana se levantou, de seu assento, colocou seu chale sobre um ombro e se ajoelhou em seu joelho direito. Juntando-se as palmas das mãos, ele se curvou para o abençoado e disse: Abençoado nós, estão testemunhando muitos sons e vistas sem precedentes, cujos sinais são todos 20 de 195. Estes? Assim que esses versos... Enfim, a tradução não ficou muito boa. Mas a ideia é que o Maudgalayana perguntou para o Buda Shakyamuni o que era aquilo tudo que estava rolando, né? Aqueles milagres lá. Daí a resposta do Buda Shakyamuni é essa aqui no Sutra. Vou traduzir também aqui. Pô, a resposta do Buda Shakyamuni. O abençoado respondeu ao venerável Maudgalayana, Maudgalia, Yana a leste, além de tantos mundos quanto há grãos de areia no rio, Ganga,
a um mundo conhecido como Reino dos Lotus. Lá atualmente residiu. Assim se foi digno e perfeito Buda Padmanetra, residindo e florescendo nisso. Reino. Ele também ensina o Dharma. Agora o Bodhisattva é ótimo sendo Sarva. Nivarana Viskambin veio a este mundo chamado Resistência do Buda. Reino daquele que se foi. Este ser santo está chegando aqui acompanhado por 6 sextilhões de outros Bodhisattvas. E o que você percebe são os sinais de a chegada deles. Enfim, O abençoado respondeu. peço por vergonha alheia. Por vergonha alheia, peço desculpa aí pela fala incorreta e inconstante da Siri, e também pelas impropriedades de tradução, mas basicamente o que foi dito ali é que o Madhgalayana perguntou para o Buda o que estava acontecendo, e o Buda falou que é um lugar muito distante daqui, dali estava vindo 6 centilhões de seres que estavam chegando aqui na Terra, e aqueles fenômenos eram devidos à chegada desses seres aqui na Terra. E daí, daí, mais uma coisa que eu não vou demonstrar também, mas está no texto, quem tiver interesse. Daí acontece também um monte de venerações mútuas ali, principalmente dos bodhisattvas estrangeiros, né, alienígenas, não, estrangeiros, melhor palavra, mais educada, né, para com o Buda Shakyamuni, com muitas venerações, né, e eles perguntam sobre bodhisattvas, né, e sobre os ensinamentos do Buda Shakyamuni, né, e daí o Buda Shakyamuni explica para eles muita coisa. Muita coisa. Mas o que, voltando agora, vocês devem estar se perguntando, né? Por que diabos eu mostrei aquele vídeo lá no início, onde a senhorinha falava de onde viene, de onde eres, sabe? De onde você vem, de onde você é, com essa ideia de onde você vem. E para onde você vai, de onde você vem, né? Para onde você vai, de onde você vem. E é por isso que eu estou mostrando esse texto, né? Daí agora eu resgato aqui essa ideia novamente para a gente fazer uma concatenação que a gente está falando desde o princípio. E uma das respostas que o Buda Shakyamuni dá para esses bodhisattvas estrangeiros tem a ver com essa característica nossa, né? Nós somos chamados seres sencientes, com essa característica nossa de tentar achar que as coisas estão vindo de um lugar e indo para outro. Aí, olha que interessante que a resposta que o Buda Shakyamuni dá. Né, vou procurar aqui o texto. Que é isso aqui? Então aqui, né? Então aqui, daí, enfim, olha só o tamanho das perguntas do Bodhisattva. Começa aqui, mais ou menos, e ele vai parar de perguntar nessa página aqui. Que aí você vê aqui, ó, que aqui tá definindo que o Shakyamuni, o Buda Shakyamuni, vai começar a responder o Bodhisattva de nome comprido. Né, vou traduzir aqui. Em resposta ao Bodhisattva Sarvanivarana Viskambin, o abençoado disse. Né? Daí ele responde um montão de coisa também, que é todo esse montão de texto aqui que vocês estão vendo é as respostas que o Buda Shakyamuni, enfim, super preciosas, cada palavra, enfim, não entendam como desdenho que eu estou dizendo aqui, né? Mais uma ideia para trocar com quem está assistindo o vídeo, mas em resposta o Buda Shakyamuni vai falando cada letra super preciosa, né? Que está aqui nesse texto, e finalmente ele vai chegar num momento onde ele vai, olha quanta coisa bacana ele foi falando pro cara, onde ele vai responder essa coisa que eu quero falar aqui. Então, thus gone seria o Bhagavan, né? A tradução de Bhagavan para o inglês ficou thus gone. Bhagavan é uma palavra que, para quem é do yoga, aí é bem comum, né? Ou seja, o abençoado, that thus gone ones feel great compassion, né? Ou seja, os Budas sentem grande compaixão para seres sencientes, uma vez que todos os fenômenos são livres de vir, né? De coming, de vir, e ainda assim os seres sencientes experienciam o vir, o coming. E o Buda
também sente grande compaixão pelos seres sencientes, uma vez que todos os fenômenos são livres de ir, ainda assim os seres sencientes experienciam o ir. Então, o Buda Shakyamuni está falando, né, o Buda Shakyamuni está falando justamente esse aspecto da nossa... Eita, caiu. Falando justamente esse aspecto do nosso processo de raciocínio, né? De lidar com os fenômenos, das situações que chegam para nós. Nós acreditamos que um fenômeno que aparece está vindo de algum lugar. E uma vez que ele está vindo de um lugar, ele vai para outro lugar, né? Então a gente acredita também que ele está indo para outro lugar. E o Buda Shakyamuni está dizendo aí que os fenômenos, na verdade, nunca vêm de lugar nenhum e nunca vão para lugar nenhum, né? Pelo menos se eu estou correto aí na minha interpretação, né? E ainda assim, mesmo os fenômenos nunca vindo de lugar nenhum e nunca indo para lugar nenhum, a gente acredita que eles estão fazendo isso, indo e vindo, né? Enfim, isso é bem intrigante, né? E nesse momento você deve estar, você que eu, né, que vivemos a vida vendo automóveis chegando de lá longe, passando pela gente, indo para lá, pessoas, né, movendo as pernas e se aproximando de nós, daí passando por onde a gente está e depois indo para outro lugar. E a gente sempre vendo, né, que pessoas, carros e todos os fenômenos estão sempre indo e vindo. Mas para o Buda Shakyamuni, isso é uma coisa que a gente acredita. E depois tem, nesse sutra em específico, não há uma explicação pormenorizada do que justificaria dizer que os fenômenos não vêm nem vão para lugar nenhum. Ah, que pena, né? Então, por que será que é dito isso, né? Que não vem, não vão, sem explicar. Nesse sutra, especificamente, não há explicação. Mas, se há em algum outro sutra, eu não sei. Mas uma coisa que eu sei é que teve alguém que se debruçou sobre essa questão. De que nós não temos a menor ideia. Porque os fenômenos não vêm de lugar nenhum e não vão para lugar nenhum. Porque a gente vê isso todo momento. Vê os fenômenos indo e vindo. Então a gente acredita nisso. E essa pessoa que sabia que a gente acredita nisso, ela se dispôs a explicar e a convencer, pelo menos algumas pessoas, né, podem ser convencidas, de que os fenômenos não vêm de lugar nenhum e não vão para lugar nenhum. E isso é bem intrigante, né? Pode dizer o mínimo, né? E você pode estar se perguntando, tá, e aí que vamos fazer então com essa situação de que há alguém que explicou? O que vamos fazer é que vamos ver o que essa pessoa falou. Eu vou tentar não entrar demasiado nesse ponto, mas só mostrar a argumentação principal nesse sentido, que corrobora a posição do Buda Shakyamuni de que os fenômenos não vêm de lugar nenhum e não vão para lugar nenhum. Então é isso que a gente fala na sequência.